meus amigos, estamos aqui nessa tarde, uma tarde de domingo, olhando algumas coisas da natureza. Você que acompanha o canal Nostalgia com Nilson Lima, o gaúcho, quero passar alguma coisa para vocês não só aqui de Novo Hamburgo, mas do estado e também do Brasil e talvez do mundo. Eu quero mostrar um pouco da história. Eu quero falar de um personagem, de um personagem que passou aqui há mais de um século e meio, passou nessa região. Um personagem nosso, um herói nosso que nós temos no Rio Grande do Sul. Alguém que foi um guerreiro, um líder militar, alguém que lutou pelo povo, alguém que lutou pela revolução, alguém que lutou, que largou tudo que tinha, muitas posses, milhares de cabeças de gado e milhares de hectares de terra. Ele passou nesse local e eu vou mostrar o local que esse nosso herói, não um herói americano, não um herói europeu, mas um herói brasileiro e gaúcho que andou por essas terras. Eu quero falar de alguém que nasceu em Triunfo e que em 1835 declara guerra ao Império. Ele não estava contente com alguma das coisas que estava acontecendo, a exploração que o povo do Sul vivia. Na época, ele se revoltou e abriu mão de toda a riqueza e fez uma revolução em todo o estado do Rio Grande do Sul, abrangindo Santa Catarina e abrangindo partes do Paraná. Agora eu quero mostrar para os internautas uma das casas que ele visitou. Uma casa que tem mais de 200 anos, ou 200 anos, porque a colonização alemã, que chegou em 24 de julho de 1825, em 25 de julho, melhor dizendo, de 1824, chega em São Leopoldo, que era a sede do município na época. Chega em São Leopoldo a primeira gleba de alemães que vão para a feitoria real de linho cânhamo, que fica em São Leopoldo. Mas, chegando lá, eu não vou deixar de falar em meus vídeos alguma coisa sobre Novo Hamburgo. Eu sempre vou falar em Novo Hamburgo. Por isso que eu estou mostrando esta casa. Ruínas de uma casa, que é onde chegou os colonos alemães. Eles chegaram em 1824, 1830, iniciava-se a colonização em Novo Hamburgo. Então essa era uma das casas que os colonos construíram. E dentro de um espaço de 10 anos que houve a Revolução Farroupilha, General Bento Gonçalves, eu não sei citar mais ou menos o ano e a data, mas foi num espaço de 10 anos, porque em 1847 ele veio falecer em Triunfo. Foi nos 10 anos de guerra, ele passou por esta casa. Esta casa, ele passou aqui com suas tropas, com seu contingente, com seus liderados, com seus oficiais. Dizem alguém que eu tive conversando, e algumas fontes que busquei, que ele passou nesta casa. Essa casa era glamourosas. Essa casa pertencia a alguém da elite, talvez. Alguém que apoiava a revolução. Aqui está as ruínas da casa, que fica na divisa de Novo Hamburgo com Dois Irmãos. Vocês podem ver aqui essas pedras. Foi mão de trabalhadores. Essas pedras foi moldada por trabalhadores da época. E segundo a história, nesta casa
passou o nosso general Bento Gonçalves. Numa época de 10 anos de guerra, a maior guerra do Brasil, a maior revolução, a mais grandiosa, a mais gloriosa, a que trouxe para o nosso Rio Grande do Sul honras de república, República Rio-Grandense. O único estado do Brasil que é república é o Rio Grande do Sul, graças a um homem que passou neste local e nesta casa. Logo após vamos mostrar um dos lugares onde ele treinava suas tropas, onde se reunia com os seus soldados e oficiais. Vamos lá, você aí no canal Nostalgia com Nilson Lima, o Gaúcho. Vamos avante! Nessa reportagem que estamos falando sobre nossa cidade, nosso estado e o nosso líder revolucionário Bento Gonçalves, eu quero mostrar algumas curiosidades para vocês. Aqui fica o alto. Nesta estrada, talvez no início do século XIX, há quase 200 anos, há 180 anos atrás, talvez há 190, era só uma trilha. Dizem que aqui passou o nosso general com suas tropas. Mas aqui, eu quero mostrar para os senhores, nessa região, aonde dá para ver a cidade de Novo Hamburgo hoje, na época uma outra paisagem, muito difícil de penetração na mata. Dizem a lenda, em algum livro que está escrito, num roteiro, diz a lenda que aqui nesta região, nesse local aqui, descendo aqui a cerca de 100 metros abaixo aqui, tem uma pedreira antiga. Dizem que tem um tesouro enterrado. Dizem que tem uma quantidade de ouro enterrado nesse local. Lenda. Não se sabe se é real ou é fictícia. Mas dizem que tem. E daí eu levo a pensar, será que foi os líderes revolucionários do século XIX que guardaram todo esse ouro? Eu fico a pensar. O que você pensa? Porque dizem que mesmo na época em que ocorria a Revolução Farroupilha, tinha uma outra força que não era imperial e não era rio-grandense. Tinha uma força que ficava no meio. Uma força liderada por um certo Chiru, que muito temido, mas que não era do lado do imperador e nem no lado dos farrapos. Disse que ele atacava as pessoas de Novo Hamburgo, subia até Dois Irmãos, torturava, matava e roubava todo o ouro que as pessoas tinham. Quem sabe, se isso não é uma lenda fictícia, se isso é realidade, quem sabe esse homem enterrou esse ouro aqui nessa ladeira, aqui a 100 metros abaixo aqui, que fica no fundo da Vila Gil, em Novo Hamburgo. Fique pensando, internautas que estão contemplando nesse momento esse vídeo feito por Nilson Lima, o Gaúcho, em Nostalgia com Nilson Lima. Eu dei de mão na minha pilcha de gaúcho, há muito tempo que eu não mexia nela. Lustrei minhas botas cano longo, também passei minha camisa amarela. Botei em dia a minha bombacha preta e com carinho dobrei o meu lenço branco. Tirei a poeira do chapéu de aba larga, botei na cara um sorriso muito franco. Tirei a poeira do chapéu de aba larga. Meus amigos internautas que acompanham o canal
Nostalgia com Nilson Lima, o Gaúcho. Seguimos falando sobre o nosso herói do nosso estado do Rio Grande do Sul e também a minha cidade natal, que é Novo Hamburgo, que eu nunca vou deixar de falar nessa cidade, intercalada com as histórias de heróis de nossos movimentos gaúchos, dos nossos movimentos sul-brasileiro, dos nossos movimentos para o bem da classe que trabalha, daquela classe que trouxe progresso para essa região. É isso que eu pretendo focar, levar essa mensagem para a minha cidade, levar essa mensagem para o meu estado, levar essa mensagem para o meu país, que é o Brasil, e levar essa mensagem para todo o mundo. Que aqui existe uma cidade, que aqui existe um local, berço praticamente da colonização alemã. Aqui eu vou mostrar algumas casas. Nesse local aqui, nesta área, eu não sei como é que era há 180 anos atrás, 190 anos atrás. Eu não sei como é que era. Talvez era mato, talvez era campo, talvez pertencia a um grande lafundiários, talvez fosse uma sesmaria, eu não sei. Muita terra para um homem, não sei. Só sei dizer que nesse local, nesse lugar, Bento Gonçalves da Silva, o nosso herói republicano, o nosso general do século XIX, reunia suas tropas, o seu contingente militar, os seus guerreiros, os seus lanceiros, os seus comandados, seus soldados, seus capitães, nesse local ele reunia com as tropas. Depois, século XX, início do século XX, passou a habitar aqui pessoas também famosas na cidade, que mais tarde, em outros vídeos, eu quero relatar. Mas agora eu quero relatar do nosso tempo imperial, do nosso tempo de Revolução Farroupilha, do nosso tempo de imigração alemã, do nosso tempo que pertencia isto aqui a São Leopoldo. Daquele tempo eu quero falar desse local. Dizem que aqui se reunia General Bento Gonçalves e dava treinamento para as suas tropas. Dizem, e que eu creio que seja verdade, está nos anais da história, alguns livros, alguns historiadores falam sobre esse local. Esta avenida leva o nome de Bento Gonçalves. Aqui é a Bento, que vai aquele lado, direção ao centro de Novo Hamburgo, e aqui sai na RS 239. Meus amigos internautas, isto é esplêndido, isto é maravilhoso nos dias de hoje, mas creio que houve dias que isso era muito mais lindo, houve dias que isso não tinha poluição, houve dias que existia uma classe que trabalhava a terra e que, não contente com o que acontecia, se irmanaram junto com o grande general e deram seu sangue na grande Revolução Farroupilha. Por isto, temos aqui na Bento Gonçalves, nome do nosso herói, nome do nosso general, nome do nosso grande militar, que tentou livrar os oprimidos da grande elite. Aqui, dizem
alguns historiadores que foi o local aonde o nosso general treinou suas tropas. Já estivemos lá em cima do morro, na casa que ele passou, com seus comandados, descemos, mostramos o caminho. Estamos finalizando esse vídeo aqui nesse local. Eu me sinto emocionado, parece que no ar, parece que ficou alguma coisa no ar. Parece que tem algo que faz a gente viajar no tempo para os áureos dias do início do século XIX. 1835 a 1845. 20 de setembro de 1835 deflagrava a Grande Guerra, a Grande Revolução. Deflagrava aquilo que hoje está nos nossos corações e nos anais da história. Dizem que aqui foi parte do lar de Bento Gonçalves. Esses muros, talvez construídos depois, não sei. Não posso afirmar com certeza, mas nesse local, nesse quadrado, nesse ambiente, Bento e suas tropas respiraram o mar. E eu me emociono muito. Desde que eu entrei no primeiro ano, a cartilha falava sobre Bento. A cartilha falava sobre Revolução Farroupilha. A cartilha falava das nossas lutas pelo sul brasileiro. E eu me emociono. E você, internauta, você que acompanha Nostalgia com Nilson Lima, o Gaúcho, pensem. Você que é aqui do Rio Grande do Sul, você que é de Novo Hamburgo, você que é do sul do Brasil, você que é do norte do Brasil, você que mora em outro país, que porventura hoje está assistindo esse vídeo, ou talvez mais tarde, talvez em outro ano. Nós estamos em fevereiro de 2023. Talvez você vai estar assistindo esse vídeo em 2030, talvez você vai assistindo esse vídeo em 25, eu não sei. Mas hoje, fevereiro, 26 de fevereiro de 2023, eu narro a história do nosso herói. Bento Gonçalves da Silva, que dormiu no chão sagrado de sua rica cidade, Triunfo, em 1847, quando um dos seus comandados, o clarinista Antônio Ribeiro tocava pela última vez uma grande homenagem ao grande chefe idolatrado que descia ao solo da terra sagrada do Rio Grande para dormir um sono consciente e feliz com tudo aquilo que ele realizou. Nilson Lima, o Gaúcho, para vocês no canal Nostalgia com Nilson Lima, o Gaúcho. Que honra essa terra. Olhei no espelho e me senti orgulhoso de estar vestido como meu pai se vestia. Fui no curral, encilhei um bom cavalo e a galopito saí pela serrania. Mas de repente, cavalgando a meu lado, apareceu um estranho cavaleiro, cabelos brancos e o rosto enrugado. Foi me falando num linguajar bem campeiro, cabelos brancos e o rosto enrugado. Foi me falando num linguajar bem campeiro.
Saiba, seu moço, que esta terra em que pisamos e onde vive toda a sua geração, há muitos anos eu e outros conterrâneos derramamos nosso sangue pelo chão. Foram 10 anos de uma luta desigual, em que nem roupa pra vestir a gente tinha. Riam de nós, nos chamavam de farrapos, mas nós sabíamos que a vitória vinha. Riam de nós, nos chamavam de farrapos, mas nós sabíamos que a vitória vinha.